Nesta segunda edição, o Minutos da Cultura embarca na história das ferrovias. Seguindo por esses trilhos, a nossa parada é a centenária estação ferroviária de Dois Córregos. Antes de entrar no assunto ferrovia, vamos conhecer um pouco sobre a história que deu origem a essa cidade, mais conhecida como Cidade Amizade, capital da macadâmia, cidade das lendas e terra da poesia. A caminho do oeste a bandeira, brava gente das Minas Gerais. O município de Dois Córregos teve sua raiz em meados do século XVIII, como pousada do Dous Córregos, ou seja, um ponto de descanso aos tropeiros que seguiam rumo ao Nordeste paulista, a caminho do Mato Grosso. Ano de 1856, os proprietários da fazenda Rio do Peixe, José Alves Mira e Mariano Lopes, doam parte de suas terras para a construção de uma igreja, sob a invocação do Divino Espírito Santo. A igreja fica bem no meio de dois pequenos córregos. De um lado, o córrego Lajeado, do outro lado, o córrego Fundo. Ambos desembocam no Rio do Peixe, afluente do rio Jaú. No ano de 1865, o pequeno povoado Espírito Santo de Dois Córregos é elevado à categoria de freguesia, com a denominação Dois Córregos do município de Brotas. Em 16 de abril de 1874, elevada à condição de vila, desmembrando de Brotas. Em 10 de outubro de 1898, elevada à categoria de cidade e sede municipal. Torrão, teu passado amor construiu de São Paulo pedaço de chão, espelhando este imenso Brasil. No dia 7 de setembro de 1886, é inaugurada a estação ferroviária. 26 anos depois, em 1912, o prédio antigo é substituído pelo atual, que, segundo a lenda, é uma réplica da estação de Marsella, na França, destruída na Segunda Guerra Mundial. Este importante patrimônio histórico e cultural foi cenário de duas grandes produções cinematográficas, Alma Corsária e Dois Córregos, verdades submersas no tempo. O complexo ferroviário de Dois Córregos era formado pela estação ferroviária, armazém, pátio de manobras, subestação, 59 casas e uma cooperativa, uma espécie de supermercado para atendimento aos ferroviários e familiares. Essa cooperativa funcionava próximo à estação, no prédio onde é hoje a merenda escolar. Na época, bem atendido pelos funcionários Ângelo Reale, Nelson Poletti e outros. O desenvolvimento do interior do estado de São Paulo se deve à construção de ferrovias. Ela surgiu em uma época onde não havia muitas rodovias. Era o meio de transporte mais procurado, pois era muito mais rápido, não enfrentava trânsito e era muito mais econômico. O nosso principal produto, o café, eram trazidos dos sítios e fazendas por caminhões e carroças até o armazém, localizado ao lado da estação. Em seguida, transportado por trens até o Porto de Santos. Depois de alguns anos, o mesmo acontece com as sacas de açúcar produzidos pela usina da família Camargo, a usina Santa Adelaide. No ano de 1887, a Rio Clarense
antecessora da Paulista, constrói o ramal dos Agudos, partindo da estação ferroviária de Dois Córregos até Mineiros do Tietê. Em 1899, o trecho é prolongado até Campos Sábias. No ano de 1921, o governo estadual autoriza a construção de vicinais. E com a ajuda de empresários, no ano de 1929, Barra Bonita constrói um trecho ferroviário de 18 quilômetros até Campos Sábias, surgindo aí o ramal de Barra Bonita. Esse ramal dos Agudos tem uma história, e para falar do assunto, conversamos com o historiador do escorreguense Eusner Grael Tabras. Eusner é autor de vários livros. Vamos ouvir? É bom falar sobre o ramal dos Agudos, porque as ferrovias aqui em São Paulo, elas acompanharam o desenvolvimento dos cafezais. Mas o ramal dos Agudos é um caso à parte. Ele foi feito para servir a uma guerra, uma suposta guerra, porque houve as divisas, as negociações de divisas entre Brasil e Argentina. Quem mediou essas divisas foi os Estados Unidos. O Brasil tinha muito a ganhar, porque os bandeirantes deixaram sinais de posse, trilhas, povoados. Por isso o Brasil tem essa dimensão imensa, né? Essa dimensão aí quase, vamos dizer, continental, né? E os argentinos ficaram insatisfeitos, aceitaram, porque tinham que aceitar, havia provas a favor do Brasil, mas ficaram insatisfeitos. E a imprensa argentina começou a insuflar uma guerra, dizendo que as autoridades argentinas não podiam aceitar daquela forma essa divisão de fronteiras. Eles teriam que tomar uma atitude drástica contra o Brasil, né? Como se o Brasil os estivesse roubando territorialmente. Então, achando que a Argentina realmente poderia entrar em guerra, o governo brasileiro decidiu fazer esse ramal a toque de caixa, o ramal dos Agudos, levando até Bauru, e de Bauru seguia a noroeste até o Mato Grosso, que supunha-se que a Argentina fosse atacar o Brasil através do Chaco paraguaio, porque o Paraguai também tinha ressentimentos contra o Brasil. Então eles achavam que por lá, com toda aquela mata, seria mais difícil o Brasil enfrentar esse tipo de guerra. Por isso foi feita essa estrada, esse ramal, o ramal dos Agudos. Então ele saía beirando Saldanha Marinho, né? Logo acima da margem direita do Tietê, do Vale do Tietê, e seguia em direção a Pederneiras, Itatingui, e ia até Bauru, né? Agudos, Piratininga e Bauru. Muito bem. Existia então, no século retrasado, esse ramal. Acabou não dando em nada, porque a Argentina abaixou a conversa e realmente não houve guerra nenhuma, não é? Mas, de repente, Barra Bonita, que começou muito tarde como cidade, porque havia casos de febre palustre naquela beira de rio. Então, Barra Bonita foi uma das últimas cidades da região a
a tomar força, né? E havia o porto, mas a cidade demorou muito para acontecer. É uma cidade nova em relação às outras da região. Barra Bonita decidiu se ligar à ferrovia. Deu cerca de 18 quilômetros de Barra Bonita até a estação de Campos Sales, do ramal dos Agudos. Que Campos Sales ficava dentro do município de Barra Bonita. É interessante que essa ligação era uma ligação muito frágil, porque havia apenas uma bitola de 1 metro. Então a Maria Fumaça ia muito devagar de 2 córregos à Barra Bonita. Para você ter uma ideia, havia também um ramal na estrada de ferro de Barra Bonita que levava ao Barreirinho, a usina Barreirinho. E foi inaugurado tudo ao mesmo tempo, em 1929. Foi inaugurado tudo, o ramal do Barreirinho, a estrada de Barra Bonita, tudo, porque em 1921 o governo do estado havia autorizado a construção de ferrovias vicinais. Em 1921, então em 1929 Barra Bonita pôde construir essa ferrovia, e foi com dinheiro de empresários. Eles se juntaram para fazer essa ferrovia. Para levar as turbinas da usina Barreirinho, saindo de 2 córregos, de madrugada, era uma marcha tão lenta e perigosa que se chegava lá no Barreirinho em torno das 18 horas. Passava o dia, então se você a pé chegaria antes da turbina. Foram 4 enormes turbinas levadas pela Maria Fumaça até o Barreirinho. E onde hoje é o prédio do museu de Barra Bonita, era onde era a estação. A estação era lá, a estação de Barra Bonita. Com o passar do tempo, o automóvel, o maior problema, a rentabilidade, tornou essa estrada, essa ferrovia de Barra Bonita inviável financeiramente. Além do mais, em 57, a usina Barreirinho começou, parte dela ia ser tomada pelas águas, parte das terras. Ela não, ela ficou fora da represa de Barra Bonita. Mas parte da ferrovia, uma pequena parte, foi encoberta pela represa, pelas águas da represa. E desativaram, não sei porquê, a usina do Barreirinho, não é? Em 57. Em 66, em 1966, foi a última viagem da Maria Fumaça. Ela saiu de Barra Bonita, resfolegando, soltando aquela fumaceira toda. O chefe da estação deu o apito final dele e ela partiu para a história. Estacionou na história. Então essa é a história pequena história da ferrovia de Barra Bonita, né? É interessante que ela chegou a ser adquirida pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro.
Então ela deixou de ser ferrovia, a ferrovia de Barra Bonita, ela passou a ser o ramal de Barra Bonita, né? Houve esse tipo de mudança. Mas nada impediu o debacle, não é? Nada impediu. Infelizmente, as ferrovias, de um modo geral, durante o governo Juscelino Kubitschek, elas ficaram em segundo plano. Ele favoreceu as rodovias, o Kubitschek. As ferrovias tinham que ter sempre um financiamento do governo, inclusive a Paulista, não é? A Paulista fez um grande favor a respeito do escoamento do café, não é mesmo? Barra Bonita escoava o seu café através do rio, por via fluvial. Havia vários portos para escoar o café de Barra Bonita. Então ela não necessitava de ferrovia para o escoamento do café. E ocorreu isso. Houve um momento em que as rodovias dominaram o Brasil. E as ferrovias, que são tão bem vistas na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares, aqui no Brasil ficaram em segundo plano desde o Juscelino. Boa parte do ramal de Agudos foi anexado ao ramal de Jaú, ficando apenas 2 trechos, dos córregos a Campos Sales e Pederneiras a Piratininga. No ano de 1966, esses 2 trechos foi definitivamente desativado. Desde a sua origem, o trecho ferroviário de 2 córregos, ramal Jaú, passou por várias administrações. De 1886 a 1888, pela Rio Clarense. De 1888 a 1892, pela Rio Claro Hawaii. De 1892 a 1971, pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro. No governo de Laudo Natel, através do decreto 10.410, de 28 de outubro de 1971, é criado a FEPASA. A FEPASA é a unificação de todas as ferrovias administradas pelo governo estadual: Sorocabana, Mogiana, Paulista, Estradas de Ferro Araraquara e Estradas de Ferro São Paulo, Minas. No ano de 1998, fica extinta a FEPASA, incorporando a Rede Ferroviária Federal. Anos depois, vem a privatização, marcando o fim dos trens de passageiros, locomotivas elétricas e trecho eletrificado. A substituição da Maria Fumaça pelas locomotivas elétrica e a diesel. Este processo foi interrompido durante a Segunda Guerra Mundial, sendo intensificado na década de 1950. No ano de 1941, é inaugurada a subestação de 2 córregos, adaptada com um motor gerador de 3.000 kW de potência. A energia chegava pelos chamados redões, a uma voltagem de 88.000 volts de corrente alternada. Passava pelos outdoor e por um transformador que baixava para 2.300 volts em corrente alternada. O gerador recebia essa voltagem em corrente alternada e jogava para a rede 3.000 volts em corrente contínua. Essa energia servia para alimentar os trens elétricos, sinalização, comunicação e as casas da subestação.
A FEPASA comprava essa energia da São Paulo Light. O quadro de funcionários da subestação de Dois Córregos eram 4 operários, 6 eletricistas e 2 ajudantes. Em 16 de julho de 1999, houve o desligamento da energia elétrica e, posteriormente, a desativação da subestação da FEPASA e todo o material elétrico leiloado e retirado pelas empresas arrematadoras. Com o fim da FEPASA, a estação e todo o patrimônio ferroviário estadual passa para a Rede Ferroviária Federal. Por muito tempo, a estação ferroviária de Dois Córregos ficou abandonada, servindo de abrigos para andarilhos e até sofreu um incêndio criminoso, destruindo-a quase que por inteiro. Depois de muita luta, a Prefeitura Municipal consegue a concessão da estação. Reformou, restaurou e no dia 5 de fevereiro de 2016, na gestão do então prefeito Francisco Teles Júnior e com a presença do governador Geraldo Alckmin e autoridades, acontece a entrega das obras e a inauguração do Museu Ferroviário. Hoje, a estação abriga várias repartições públicas, inclusive o Departamento Municipal de Educação. No tempo dos trens de passageiros, a estação ferroviária de Dois Córregos foi principal ponto de partida e chegada dos viajantes, tanto ferroviário como rodoviário, mesmo porque, em frente à praça da estação, era ponto dos ônibus da Macacari, Monte Alegre e Expresso de Prata. Para melhor acomodar os passageiros, a estação dispunha de uma sala de espera com banheiro privativo para meninas, mulheres e senhoras, e ao lado um bem montado bar. Foram proprietários desse bar Lauro Franceschi e Luiz Bonzanini. Dois Córregos é um celeiro. Aqui foram revelados grandes profissionais da comunicação, do esporte e da ferrovia, como é o caso dos saudosos Irineu Domingos de Moraes e do telegrafista e chefe de estação José Leopoldo Barros Nogueira. No dia 17 de maio de 1971, Irineu Pedro, na época maquinista e inspetor de tração elétrica na cidade de Campinas, foi escolhido pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro para conduzir a locomotiva elétrica V8 e atingiu uma velocidade recorde de 150 km. O saudoso telegrafista e chefe de estação José Leopoldo de Barros Nogueira tem seu nome eternizado na história das ferrovias. Em uma das salas da estação funciona um museu. Este importante espaço cultural leva seu nome. Saiba mais nas palavras da jovem jornalista Ana Paula Toledo. Ao longo dos anos, a estação ferroviária de Dois Córregos foi casa de passagem para milhares de pessoas. A história do contador José Leopoldo de Barros com a ferrovia é longa e apaixonante. José Leopoldo nasceu em Brodowski, interior de São Paulo, filho mais velho de 6 irmãos. Ex-ferroviário, ele foi telegrafista e chegou a chefe de estação. Trabalhou em Dois Córregos entre as décadas de 60 a 80. O Museu Ferroviário José Leopoldo de Barros Nogueira foi inaugurado no dia 5 de fevereiro de 2016. Além do acervo inaugural, colecionado durante muitos anos pelo telegrafista e ferroviário aposentado, hoje o museu reúne muitas outras peças relevantes para a história da cidade. A ideia do museu é contar a história do telégrafo às redes sociais. A era digital mudou completamente os paradigmas da comunicação. O que antes era feito por telégrafo, telefone, carta, rádio, televisão, hoje é feito pelos meios de comunicação, principalmente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outros.
A princípio, o museu ficava localizado acima do prédio dos Correios e hoje ele ocupa uma das salas da estação ferroviária, cujas obras de recuperação também foram entregues pela administração em 2016. E se você quer visitar o museu, ele fica aberto de segunda a sexta-feira, no período da manhã e da tarde, e principalmente aos sábados. A professora de inglês aposentada Simone, filha do telegrafista e chefe de estação José Leopoldo de Barros Nogueira, concede em especial algumas palavras sobre a vida do seu pai. Olá, meu nome é Simone Barros Nogueira Marcon. Eu sou filha do seu José Leopoldo Barros Nogueira. Ele foi um pai maravilhoso, exemplar e tem uma história muito bonita. Eu gosto muito de falar, sempre falo com todo prazer. Sempre que eu sou convidada a falar sobre ele, eu falo com muito prazer, porque é uma história muito bonita. Ele nasceu em São Carlos, mas localizando melhor assim, ele nasceu em Brodowski, que é uma cidade próxima de São Carlos, e filho mais velho de 10 irmãos, então teve que trabalhar muito cedo, sempre trabalhou muito cedo, com muita dificuldade, mas era muito sagaz, era muito inteligente. Eu penso isso dele porque a vida para eles não foi fácil e ele mesmo assim conseguiu estudar com toda dificuldade e conseguiu vislumbrar um futuro para ele, né? Ele conseguiu ver algo a mais, né? Conseguiu procurar, né? Algo diferente, né? Do que o pai, do que os irmãos fizeram. O pai dele, o meu avô, trabalhava na Companhia Paulista também, né? De estrada de ferro, e ele, seguindo o pai e por falta de outra oportunidade, também foi para essa companhia. Também pensou em trabalhar nessa companhia. Mas como ele era muito... ele tinha um feeling diferente, né? Eu, lógico, como filha, acho que ele tinha um jeito de ver a vida bem diferente desde novo. E com isso ele viu na telegrafia, que fazia parte da estrada de ferro, né, da companhia, ele viu na telegrafia algo que pudesse impulsioná-lo para frente rapidamente. E foi isso que ele fez. Ele aprendeu telegrafia e entrou para a companhia como telegrafista, não como num cargo mais baixo, né, que era o cargo do meu avô. Ele trabalhou alguns meses, né, ele era muito novo quando ele começou a trabalhar, e ele começou a trabalhar com 18 anos na Companhia Paulista. Trabalhou por um tempo, né, foi dispensado por conta lá de algum problema na firma, mas depois foi
foi chamado novamente, né? E com isso ele mais ainda que se aprimorou nessa profissão e se apaixonou pela telegrafia. A telegrafia fez parte da vida dele até no final. E quando ele tinha lá seus 10 anos já de companhia, 8, 10 anos, ele foi requisitado para vir fazer uma substituição aqui em Dois Córregos de um funcionário que ia se afastar por um mês, e ele foi chamado, né, para vir aqui e fazer essa substituição. E veio aqui para Dois Córregos para ficar um mês. Então ele veio, né, se instalou aqui no hotel, que é na frente da estação, e acabou ficando por toda a vida. Ele acabou se dando muito bem aqui nessa estação, se destacou, né, como sempre foi o perfil dele, sempre ele chamou atenção, né, e sempre ele procurou fazer algo diferente, e fez diferente, conseguiu um cargo um pouquinho melhor aqui, e foi ficando, né, aqui em Dois Córregos, e continuou, né, sempre trabalhando aqui na estação, sempre na plataforma. Inclusive foi na plataforma que ele conheceu minha mãe. Ela ia muito para São Paulo, ela era de Guarapuã, e pegava muito trem, ia para São Paulo, vinha para cá visitar os parentes, e eles se conheceram na plataforma. Namoraram, casaram em um ano, né? E assim eles fizeram a vida deles aqui em Dois Córregos. Ele continuou na Companhia Paulista, continuou estudando, continuou sempre vislumbrando mais, sempre querendo estudar, sempre querendo fazer algo diferente, e aprendeu contabilidade, aprendeu a trabalhar, né, como com os detalhes, com o serviço de escritório também. Se especializou, se fez todo o que aparecia, né, toda oportunidade que teve para ele aprender, ele aprendeu, e dessa forma ele se deu bem, né? Ele conseguiu se estabelecer na cidade como trabalhador da Companhia Paulista e como dono de escritório, que aí com todo esse esforço dele, ele formou um escritório grande de contabilidade, de imposto de renda, que também era outra especialidade dele, né, fazer imposto de renda, e se estabeleceu na cidade, acabou aposentando, né, na Companhia Paulista, que sempre foi uma paixão para ele. Aposentou com seus 48, 50 anos, eu não me recordo muito bem, e ele era muito novo quando ele aposentou, continuou estudando, ele quis estudar, quis fazer faculdade, fez faculdade, e a paixão dele era telegrafia, sempre foi telegrafia. Então ele conseguiu ele já tinha uma ligação com a Marinha Mercante como telegrafista de navio, ele já tinha essa ligação, e depois que ele aposentou, ele conseguiu se aproximar novamente da Marinha Mercante e conseguiu trabalhar como radiotelegrafista de navio, que levava petróleo para o exterior, que era outro sonho dele, né, trabalhar como radiotelegrafista embarcado. Só que como ele já era casado, ele não quis deixar, né, eu pequena, que eu era pequena,
né? Se ele tivesse ido já logo cedo, né, como radiotelegrafista. Ele deixou então, né, para mais tarde. Não quis também deixar o trabalho na Companhia Paulista, que era algo certo, algo que deu estabilidade, né, para ele. Era um serviço, era um bom serviço aqui para a cidade, né? E ele teve ele tinha a segurança, né, desse serviço. Era um serviço que dava uma estabilidade, que dava a parte médica, né? Então ele continuou, ele quis continuar, não quis largar a Companhia Paulista para ir para a Marinha Mercante. Então ele, depois de aposentado, ele foi, né, atrás do sonho dele, que era ser embarcado. E quando ele voltou, ele ainda era novo, né? Ele tinha lá seus 59, 60 anos e tinha muita vontade, né? Tinha muita... gostava muito de tudo que envolvia, né, a Companhia Paulista, e ele teve a ideia de elaborar um museu, que o museu a ideia do museu era do telégrafo à internet. Então, com essa ideia do telégrafo à internet, né, que também foi algo que ele aprendeu depois de mais velho, né, toda essa parte aí de mexer no computador, como dono do escritório também ele teve que aprender na marra, né. Então ele ficou também muito deslumbrado com a internet e quis fazer uma ligação, né, de tanta evolução, né, dessa evolução que há do telégrafo à internet, né. E montou o museu, angariou peças, né, da Companhia Paulista, colocou tudo assim dentro da ideia que ele tinha, né, voltado para a internet e para a companhia, peças da Companhia Paulista, e foi isso que ele fez, né, por muito tempo. Montou, restaurou muita coisa, e hoje, depois que ele faleceu, né, o prefeito da época, o Chico Teles, gentilmente, muito carinhosamente, resolveu colocar um nome do museu, né, que o museu já era uma realidade, já estava montado. O museu ficava estabelecido na parte de cima dos Correios aqui da cidade, e o Chico Teles resolveu gentilmente, muito assim, sensivelmente, dar o nome do museu, né, da cidade, colocar o nome do meu pai. Então ficou o nome do Museu do Telégrafo, né? Museu José Leopoldo Barros Nogueira, e transferiu o museu para uma das salas aqui da estação, que foi restaurada, né? E assim ele está sendo homenageado até hoje, né? Desde o falecimento dele até hoje, eu sinto que o nome dele é homenageado, é lembrado, é respeitado, por essa cidade que o acolheu com tanto carinho, né? E esse museu representa mesmo algo muito importante, porque as crianças de hoje não têm noção de como era a comunicação antigamente, que era por meio de telégrafo, né? Que era por meio de toques, que são toques, né? Antigamente era muito difícil falar no telefone, antigamente era muito difícil a comunicação. Inclusive, ele não era só telegrafista, ele não era só radiotelegrafista, ele não era só contador, né? Ele não
Não foi só chefe de estação, que ele aposentou como chefe de estação, ele também era radioamador. Ele tinha o aparelho de radioamador, que era um meio de comunicação aqui da cidade da época também, que inclusive ele ajudava gentilmente, né, passando recados. Com o radioamador, ele passava recados para todos os lugares do Brasil, né, onde tivesse radioamador. Então ele tinha muitos amigos radioamadores. E através do radioamador, que seria um WhatsApp de hoje, né, só que era só por áudio, eram aparelhos enormes com microfone, sintonizava a frequência, um sintonizava a frequência do outro, e assim eles conversavam, né? Eles conversavam muito, eles tinham horas de conversa, tinham cartões, os radioamadores eram muito bem organizados. Mas quando acontecia algum problema, que o telefone não funcionava, todos recorriam ao radioamadorismo. E aqui ele também ficou muito conhecido na cidade por ter sido radioamador, por ter passado muitos recados de falecimentos, de casamentos, né, vários recados que não podiam ser concluídos rapidamente pelo telefone. As pessoas recorriam a ele para fazer esses comunicados. Então, eu estou resumindo a história dele, tem muita coisa para contar, muita coisa para mostrar, mas resumidamente é isso. Meu pai foi uma pessoa que viveu à frente do tempo dele, com muito brilhantismo, com muito respeito e com muita inteligência, porque ele era muito perspicaz, ele era um comunicador nato, ele se comunicava muito bem com todo mundo, tratava muito bem, era muito dado, era muito simpático e dessa forma ele, por isso, né, por tudo isso, ele tem esse museu, tem um museu com o nome dele e eu agradeço muitíssimo, né, porque ele foi uma pessoa muito forte, muito importante para mim, para nossa família, para a família dele também sempre foi muito importante como irmão mais velho, sempre orientando os irmãos, sempre, né, ajudando os irmãos, e os irmãos tem, né, os que sobraram, né, hoje, porque quase todos faleceram, mas todos sempre respeitaram demais, sempre gostaram demais dele e sempre souberam também que ele era uma pessoa muito importante para toda a nossa família. E é isso. Muito obrigada. O Minutos da Cultura vai ficando por aqui. Obrigado a todos os colaboradores. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.